Agradecemos mais uma vez aos nossos painelistas, à plateia pela participação com as suas perguntas, ao Circe Bonatelli por ter mediado aí brilhantemente todos os painéis que nós assistimos durante a nossa programação. Ainda temos mais algumas apresentações. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento desse dia tão importante e tão produtivo. Agora, eu vou convidar para subir ao palco o presidente da CNF, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, para suas palavras. Rodrigo, por favor, pode ficar à vontade. Boa tarde. Só um segundo aqui, eu vou me achar. Cadê? Roteiro mínimo. Bem, agradecer a BCIP, ao Rocha, o convite, a oportunidade, seu objetivo, que final de dia de evento é sempre a pior parte, né, Felipe? Todo mundo já está cansado. Mas eu não disputei a eleição e recebi esse convite para presidir a confederação, que engloba muitos associados, entre elas a BCIP. Está sendo uma experiência muito interessante, fazendo a defesa do que eu sempre acreditei, mas do outro lado, né, tentando mostrar aos atores políticos, ao governo, a importância desse diálogo e da construção de soluções em conjunto que possam privilegiar, né, a segurança jurídica, as melhores condições para que o setor privado possa investir mais no Brasil, né, e com melhores condições para a nossa sociedade. A gente passa aí por um momento de mudança, né, de governo, de mudanças nas relações com o parlamento e com a própria sociedade, né? São grandes desafios, né? A primeira dúvida foi em relação a como viria o PT, o governo do presidente Lula, em relação a toda a organização do orçamento, a questão fiscal. Eu acho que o ministro Haddad nos surpreendeu positivamente, não tenho dúvida nenhuma, em relação àquilo que se esperava, né, dos discursos na própria campanha e depois da campanha, mas nós sabemos que o marco aprovado, acredito que requer muitos cuidados, né? O Brasil é um país que eu sempre digo que vive, e desde que eu era presidente da Câmara eu via isso, nós estamos vivendo muita dificuldade, porque, de um lado, o orçamento, você tem pouco espaço para cortar, né? Tem muitos que falam que o orçamento tem espaço para cortar, mas, efetivamente, não tem, né? Eu lembro quando a gente discutia a PEC emergencial, que acabou sendo votada só no ano de 21, se você olhasse direitinho os temas que tinham de espaço para cortar, não passava de 70 bilhões, e dos 70, tem uns 35 que não tem voto em hipótese alguma. Então, do lado da despesa, a gente tem pouco espaço para cortar. Do lado da receita, a gente tem pouco espaço para aumentar a carga tributária, porque ela já é muito alta e porque a sociedade representada no parlamento não aceita. Eu até tenho, aonde eu vou, eu tenho dito isso como experiência, disse inclusive ao ministro Haddad, que a minha experiência no teto de gastos era muito clara, que o teto de gastos não tinha sido uma decisão exclusivamente técnica, né? Ela veio do Ministério da Fazenda, lá do Marcos Mendes, entre outros, mas ela tinha sido basicamente uma decisão política do Congresso
pelo não aumento de carga tributária. O Congresso entendeu e foi por esse motivo que aprovou uma restrição nas despesas, um controle das despesas públicas. E acho que com esse norte que vem lá desde do governo do presidente Michel Temer, que eu acho que o atual governo deverá trabalhar nos próximos meses para a construção do seu arcabouço. Por isso, dizendo isso, eu digo que os desafios do governo não são pequenos, porque não vai ter espaço para cortar, e acho que também não seria a política do PT, mas também não terá espaço por um aumento muito significativo da carga tributária. Até porque, pelo que eu estou vendo aí dos debates, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não sair tributando o investimento, desestimulando os investidores do país. Eu acho que tem regras que têm distorções, fundos que podem ter distorção, mas os exemplos que nós temos de outros países, inclusive aqui do nosso vizinho Argentina, que a tributação daqueles que investem nunca é uma boa decisão, do meu ponto de vista. Então, acho que o governo vai ter nesse arcabouço um grande desafio de encontrar caminhos onde ele possa cumprir a meta, que eu acho que é um objetivo importante para que a gente possa continuar mantendo a redução da taxa de juros, que é um tema fundamental para os investimentos também, mas, por outro lado, a tributação excessiva dos investidores significa que nós vamos estar desestimulando um crescimento da taxa de investimentos no Brasil, onde nós sabemos que o espaço que se tem de crescimento certamente deveria estar concentrada no setor privado, no aumento da produtividade da economia, nos melhores marcos, como no saneamento, entre outros temas. O marco de garantias, claro, que é outro tema, que vem paralelo a esse, as melhores condições para que o setor privado possa dar crédito, isso é fundamental. É um tema que a gente precisa trabalhar de forma permanente junto com o governo nessas regras aí do ponto de vista fiscal, regulatório. Eu digo bastante que todo mundo bate na taxa de juros, a taxa de juros é alta, aí quando a gente vai olhar a votação da reforma do IVA, a gente faz o que nenhum país do mundo faz, tributa o spread. Aí tributa o spread, não sabe por que o crédito vai continuar caro no Brasil. Só que quando a gente fala isso, parece sempre que é uma demanda da indústria financeira. Não é demanda daqueles que vão precisar de recursos para investir nos seus negócios. Então, eu acho que esse debate no parlamento, no governo, sobre tributação de investidores, sobre marcos regulatórios, sobre a reforma tributária, que eu sempre fui um defensor, uma reforma não apenas do IVA, mas uma reforma da renda que possa reduzir o litígio tributário no Brasil, que não beneficia a ninguém na sociedade, muito pouco. Acho que a Receita precisa também reduzir o seu papel de interpretar as leis. Quem faz as leis é o Congresso, o presidente sanciona e a Receita executa naquilo que cabe do desrespeito à lei, não interpretações que vão gerando aí quase um PIB de contencioso tributário, perto de 80% de contencioso tributário, que encarece o custo do Brasil, encarece o crédito no Brasil. Então, acho que a gente precisa efetivamente ter um encaminhamento dessas reformas que vão reduzir o contencioso, que, sem dúvida nenhuma, gera muito custo para a sociedade. Os estudos do INSPER, por exemplo, sobre contencioso dos impostos indiretos, mostra que esse contencioso cai próximo a zero com a reforma do IVA. Acho que é um sinal, é uma informação muito relevante para toda a sociedade. É claro que na renda nós precisamos caminhar para uma reforma que melhore a tributação da renda, que reduza distorções nos regimes simplificados. As pessoas, na minha avaliação, claro, deveriam pagar impostos pela renda oferida, não pelo modelo, pelo sistema da qual a pessoa resolveu aderir, porque isso gera distorções, principalmente em relação ao trabalhador normal. Mas são temas que eu acho que o governo não vai tratar nesse momento, e mais do que isso, se a gente conseguisse com o governo
uma separação do que é política tributária e do que é política de fiscalização e arrecadação. São coisas diferentes em qualquer país do mundo, e no Brasil esse excesso de poder da Receita, do meu ponto de vista, acaba gerando todo um aumento de contencioso que é muito nocivo para a sociedade brasileira. Mas eu sou, nesses temas de reforma, eu sou otimista, acho que o Brasil caminhou nos últimos anos com muitas reformas, né, reformas que levaram muito tempo para que elas pudessem ser feitas, como a Previdência, como a Trabalhista, que os impactos, principalmente da Trabalhista, começaram a aparecer nos últimos anos. A Previdência é uma reforma que a França teve que fazer quase que por um decreto, porque não tinha nem ambiente na sociedade, nem os votos necessários para a sua aprovação, e o Brasil tem avançado. Agora, a reforma do IVA, muito mais complexa do meu ponto de vista que todas as outras, porque ela envolve todos os setores da economia, né, com compreensões diferentes sobre o que é a reforma do IVA, qual é o papel, quem vai ter de verdade aumento da carga tributária, quem não vai. E, claro, eu acho que um debate muito importante que ela trouxe agora, que é mostrar o tamanho do nosso Estado. Na hora que a gente reclama da alíquota projetada do IVA, isso mostra que a nossa carga tributária ela é uma carga tributária enorme e que, infelizmente, não produz nela os resultados de qualidade no serviço público que a sociedade demanda, em nenhum tema, nem saúde, nem segurança, nem educação, e acho que esse deveria ser sempre o nosso desafio, né? Melhorar a eficiência do setor público. Acho que o presidente Arthur está certo em tratar do tema da reforma administrativa, não como um instrumento para reduzir despesa no curto prazo, mas que ele possa olhar no longo prazo, no médio e longo prazo, a possibilidade do Brasil conseguir efetivamente ter um Estado que cuide objetivamente daquilo que são suas funções, né? Um Estado que possa, na área social, reduzir desigualdades, que esse é um desafio grande na maioria dos países da América Latina, onde impostos diretos e transferências quase não reduzem desigualdade, diferente dos países da OCDE, que impostos diretos e transferências reduzem desigualdade em 40%. O Estado brasileiro, como os outros da região, acabam sendo estados que mantêm o status quo. Um Estado onde tem muita pobreza e a desigualdade é grande e continua a crescer. Então, acho que esse desafio da reforma administrativa, menos pela redução de despesa no curto prazo, mas pelo papel que o Estado deve exercer para a redução dessas desigualdades. E eu, à frente da CNF, entrando um pouquinho agora no final, sobre o papel que eu tenho tentado exercer de recuperação da Confederação como uma estrutura que englobe todos os segmentos da indústria financeira, porque um fala com o outro, né? A FEBRABAN, com a ABCIP, com a Bolsa, com a Ambima, né? Que a gente possa, né, com diálogo, com articulação com o governo e com o Congresso, construir esse melhor ambiente, que eu tenho certeza, de negócios, com segurança jurídica, que eu tenho certeza que é o melhor caminho para esse Brasil. A gente fica, às vezes, querendo aumentar a arrecadação para ter 50 bilhões para investimento público, de um total de próximo de 100 bilhões que o Brasil deve investir no setor público, 100 e poucos bilhões, e nós temos 2 trilhões do outro lado, que é o investimento privado, que bem apoiado, com segurança jurídica, certamente esse crescimento aqui vai dar muito mais recursos de investimento para a sociedade do que a gente ficar insistindo que o setor público será, né, a locomotiva do Brasil. Tem seu papel em inovação, em algumas áreas, mas, basicamente, se esse país quer crescer, do meu ponto de vista, e acho que isso que a indústria financeira tem que mostrar, vai crescer, gerando as condições para que todos os setores da economia possam investir. A indústria financeira é o coração de tudo isso, não é, Felipe? Eu tenho trabalhado, inclusive, nessa questão da imagem para o próximo ano, é que tudo que acontece importante na vida das pessoas, passa pela indústria financeira. Passa por um banco, passa por um fundo, passa pela Bolsa de Valores, passa por uma empresa de crédito imobiliário, com certeza, né? E acaba que a indústria fica muito na defensiva naqueles temas que geram desgaste, né? Que geram ruído da indústria com a sociedade. Então, acho que o nosso papel também é mostrar para a sociedade que
a casa própria que a gente tem, o carro que a gente tem, o estádio do time de futebol que a gente é apaixonado, tudo passa por um investimento da sociedade, um investimento da indústria financeira para a sociedade, e mostrar qual é esse papel que a indústria financeira tem, que todos os associados têm, que cada um de nós tem, para o desenvolvimento e o crescimento desse país. Então, agradecer muito, eu acho a oportunidade de estar aqui, a parceria. Eu e Felipe estamos trabalhando no marco de garantias. Eu acho que o texto que saiu da Câmara me parece de melhor qualidade do que o texto que foi aprovado no Senado, mas como nós vivemos numa democracia, o texto volta para a Câmara e o que nós esperamos é que a gente possa mostrar ao presidente da Câmara, ao relator, aos deputados e às deputadas, que, efetivamente, para a redução do custo do crédito, o texto da Câmara ele me parece muito mais adequado, né, muito mais objetivo do que aquelas mudanças que são sempre bem-vindas, que são sempre com boa intenção, que o Senado fez. Eu acho que a Câmara, mantendo aquele texto, recuperando basicamente o seu texto, eu acho que ele ajuda não apenas a indústria, mas principalmente ajuda os brasileiros que querem várias áreas, mas principalmente na parte imobiliária e outros temas, ter condições de, com um marco de garantias de melhor qualidade, ter um crédito mais barato, beneficiando o cidadão. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, a parceria que tem acontecido da ABCIP com a CNF desde o início, me colocar sempre à disposição e dizer que a gente tem que ter a coragem e a transparência de colocar aquilo que nós acreditamos como o melhor, que a indústria entende o melhor para o país, com a certeza que, com regras mais transparentes, com menos litígio e com um Estado mais eficiente e que custe menos, eu tenho certeza que tanto o setor do crédito imobiliário e tantos outros setores terão melhores condições de apostar no Brasil, de investir no Brasil e de fazer esse país crescer como ele merece. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Muito obrigada ao senhor Rodrigo Maia pelas suas palavras. E agora eu convido novamente ao palco o presidente da ABCIP, José Ramos Rocha Neto, para fazer o encerramento do ABCIP Summit 2023. Por favor. Muito bem. Depois de tantas boas palavras, tantas aulas que a gente teve aqui durante todo o dia, não é? Fica difícil aqui de nós colocarmos algo mais que venha acrescentar, a não ser, eu diria para vocês que me superou bastante a minha expectativa, não é? Quando no começo a gente comentou um pouco sobre todos aqueles aprendizados que teríamos aqui durante o dia, não é? Então foram muitas aulas, muitas trocas de informações, que certamente vão fazer com que a gente volte para casa, reflita bastante, não é? Para que amanhã amanhecemos o dia com aquela vontade de, como o Rodrigo falou, tornar o nosso país um país mais forte, para frente, gerando emprego, tá? E com certeza a gente podendo garantir aí, não é, um futuro muito melhor para todos nós, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, desejo a vocês um bom retorno e obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigada a todos os que estiveram aqui conosco. Em nome da ABCIP, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos e também aos nossos patrocinadores que foram fundamentais para a realização do nosso evento. B3, Vale de Bradesco, Caixa e Governo Federal, Cerc, Relaba, Itaú, Santander, Companhia Hipotecária Piratini, Crediblu, Inter, Polpex e Safra. E também aos nossos apoiadores, a BBC, Abrainc, Banco do Brasil, Cebic, CNF, ECBC, Febraban, Fiapse Brasil, Secov São Paulo e Sinduscom São Paulo. E eu peço que vocês não se esqueçam de levar consigo todos os pertences, inclusive os que eventualmente foram colocados no bolsão que está à frente de vocês, tá bom?
Não se esqueçam também de devolver os fones de tradução simultânea para que vocês possam reaver os seus documentos. E não deixem de responder à nossa pesquisa de satisfação do evento, que pode ser por escrito, através do papel que está na ecobag, que vocês receberam na entrada, ou aqueles que preferirem podem responder. Aliás, quem responder por escrito, por favor, entreguem para as nossas recepcionistas. E aqueles que preferirem podem responder online pelo QR Code. Desejamos a todos um ótimo final de tarde e até o ABCIP Summit 2024.